estudantes, a mais uma aula maravilhosa dos nossos aprofundamentos. Estamos aqui continuando as nossas discussões, né, partindo aí da festa do peão de boiadeiro, que a gente já estava ali empolgadíssimo, já estava marcando a viagem, né, para a continuação da nossa aula. Hoje estou aqui, porque eu vou voltar nesse ponto, né? Estamos aqui gravando essa aula, porque não é mistério para ninguém, essa aula não é ao vivo. E, assim, última aula da sexta-feira. Só quem sobrevive. As guerreiras! Estou eu, Bianca. Bianca, que é desse lado, eu sempre perco a referência. Aqui, ó! Bianca, que é o quê? Guerreira! Sobrevivente do último horário da sexta-feira. Paloma aqui, que não aguenta mais. Mentira, Paloma é nossa produtora secreta, né? Tem os meninos ali que estão querendo derrubar a gente, entendeu? Mas é sobre isso. E hoje vamos continuar, então, as nossas aulas do Cultura e Sociedade, da atividade número 4. Mas agora estaremos na atividade... Na atividade não, né, louca? Na introdução 2. Então, apareceu aí para vocês, o nosso aprofundamento é o Superar Desafios Ed-Humanas, a nossa unidade curricular é No Mundo Tudo Está Interligado, e o nosso componente curricular é o Cultura e Sociedade. Como eu falei, atividade 4, introdução 2, e... nem vou pedir para os meninos colocarem na tela, porque vocês conseguem ver aqui atrás de mim, que temos sempre o resumo do componente, também as nossas habilidades aí dos nossos eixos estruturantes e as habilidades específicas, né, das ciências humanas e sociais aplicadas, que vocês podem sempre consultar, é só baixar o material, tá tudo lá. Por isso que eu não leio também, para não comer muito tempo da nossa aula. Então, bora que bora! Vamos continuar, então, o assunto, obviamente, não falando sobre a festa de peão, né? Mas a gente falou sobre como essas festas tradicionais, e aí a festa junina, o carnaval e a festa do peão foram se modificando ao longo do tempo. Mas existe um processo por trás dessas mudanças. Nem sempre é pelo processo, como eu falei para vocês, de aculturação e assimilação, que é o quê? Duas culturas entrando em contato durante um tempo, né? Um contato direto e contínuo, e acaba havendo uma modificação. Seja esse contato por meio de comunicação, que seria a aculturação indireta, tanto de maneira direta. Só que, quando a gente fala de algumas dessas mudanças, elas têm um teor econômico, que é o quê? A festa do peão, vamos pensar assim, se a gente for olhar por uma festa grande, e tipo, mano, muito grande, e uma festa que só atende a um público sertanejo, com coisas assim muito específicas do interior, ele não vai atrair tanto público do que se ele diversificar. O que isso significa? Trazer outros elementos que tragam outros tipos de público, além daquele que já vai estar lá presente. O carnaval. O carnaval, ele é uma festa, tipo, mano, samba, rolê, tipo, bloquinho. Então, se você é o truzeira do metal, truzeira do punk, né? Não necessariamente esse vai ser o seu nicho, esse vai ser o seu lugar de conforto. Provavelmente você vai preferir, não obrigatoriamente, que isso fique muito claro, ir para a sua balada do seu gênero específico. Ou se você curte, sei lá, música eletrônica, você curte rap, você curte hip hop, trap tá na moda, né? Trap, né? Você vai preferir, obviamente, estar em rolês que vão tocar músicas que te agradem, do que estar num rolê aleatório só pelo rolê. Não, como eu disse, cada um ali com as suas opções. Mas o mercado, ele enxerga dessa maneira. Então, quando a gente acaba incluindo outros grupos e a gente possibilita que esse público aumente, isso tem, obviamente, um impacto econômico. Significa que se eu estou atingindo mais pessoas, eu estou justamente girando, né, mais capital, mais dinheiro. Isso se estende a vários outros processos, não a só festas tradicionais. É claro, é importante deixar claro que muitas dessas mudanças também vão partir desses processos de aculturação. A gente não está dizendo que são processos que obrigatoriamente são antagônicos. Falei bonito agora. O que significa antagônicos? Que um exclui o outro, né? Mas cada vez mais os processos de aculturação, eles também estão vindo junto a processos de cultura de massa, que é o quê? Quando a gente falou, por exemplo, sobre hoje a gente está tendo várias coisas coreanas que estão vindo para cá porque a gente está tendo essa influência muito grande da Coreia. Todas elas que eu falei, se eu não me engano, posso estar errado, às vezes eu falo coisas que eu mesma não lembro. Acontece com todos nós.
Mas todas elas que eu falei são coisas vendáveis. Skincare é algo que você compra. Música é algo que você consome. Mesmo que você não esteja pagando diretamente pro YouTube. Você não tá pagando pra assistir o YouTube. Às vezes você tem assinatura. Mas assim, você não tá pagando. Mas isso gera monetização. Então isso gera dinheiro. Isso gera recursos. Então, quando a gente fala... lamen, merchandising, mangá, que eu sei que não é da Coreia, mas assim, também tem, mas assim, não é o ponto, né? Então, doramas, que são as novelas, todos esses processos, eles não só são elementos culturais de hábitos que eu diga de comportamentos, de noções, muitas vezes, de certo e errado, valores, língua, tal. Ninguém aqui agora tá falando português junto com coreano. Mas a maior parte desses elementos que a gente tá falando são elementos comerciais. Quando eu falei dos Estados Unidos, a gente também falou de elementos comerciais. Filme, música, série, comida, roupa, são elementos que são vendáveis. E aí a gente entra em um aspecto que, junto a processos como a aculturação, enfim, entre tantos outros, aparece cada vez mais e de maneira mais clara e mais presente ao longo do tempo, que são os processos da cultura de massa e a indústria de massa, produção em massa, enfim, elas são todas interligadas. E aí, pra gente começar a entender esse processo da cultura de massa, eu só tava dando, obviamente, um link, né, com o que a gente tava falando, para que a gente entre nesse assunto. Eu vou colocar aí, os meninos vão colocar ali para vocês na tela, uma frase do Clube da Luta, que é um filme muito top de 1999. Não sei a classificação indicativa, olhem antes de assistir, porque vai que, né, não estou indicando filmes porque vocês assistam fora da classificação indicativa. E o que acontece? O filme Clube da Luta, ele é um filme de crítica social, muito legal, recomendo. Aliás, acredito que seja muito famoso, porque tem muito merchandising, tem muitas coisas que foram, né, gerando em torno do próprio filme Clube da Luta. Vou tomar uma água, minha garganta tá topzera nesse momento que estou gravando essa aula. E tem uma frase do Clube da Luta que eu acho muito maravilhosa, que é: compramos coisas que não precisamos com dinheiro que nós não temos para impressionar pessoas que não gostamos. E junto dessa frase, tem uma frase que, assim, não sei a autoria, de verdade não sei, mas é algo que... Sabe quando você fala tantas vezes que você perde a origem daquilo? Então, eu realmente não achei direito, talvez seja uma variação dessa frase, então não coloquei o crédito, mas é porque eu também não sei. Talvez nem exista, talvez seja uma frase que eu mesma fale com os meus amigos, então eu tô jogando aí pro universo a autoria da frase, que é: eu nem sabia que eu precisava, mas agora eu não sei como eu vivi até hoje sem isso, né? Então, não falando de marcas, porque a gente não pode, um ótimo exemplo é que eu vejo muitas vezes a geração de vocês falando em relação à minha geração, que é: mas esse povo só sabe falar de boleto e air fryer. E tem as comunidades dos apaixonados por air fryer. Eu sou essa pessoa. Porque eu olho, eu falo assim, mano, como eu vivi anos, mais de 20 anos da minha vida, sem uma air fryer. Como não inventaram isso antes? É claro, razões óbvias, tecnologia e tal. Mas é um produto que, se eu for pensar, eu não preciso. Eu vivi mais de 20 anos sem que esse produto sequer estivesse lá. Não é algo... É algo que facilitou a minha vida, né? Vamos colocar aí, tem o processo da facilitação? Tem. Eu não estou tirando mérito de que muitos produtos que foram se atualizando e foram existindo não ajudem a nossa vida. Mas ele não é um produto necessário. Existem várias outras coisas que você tem em casa que vão ser utilizadas. É igual. Não é porque uma pessoa tem air fryer que obrigatoriamente ela não tenha um forno, que é meio que exatamente a mesma coisa. A diferença é que um é elétrico e o outro é por gás. Isso, né? Então, o que acontece? A gente tem vários aparelhos em casa que fazem as mesmas funções. Mas o fato é que eles facilitaram a nossa vida. E mais do que isso, a galera vendeu pra gente essa ideia de que isso vai melhorar a minha vida em 300%. E não necessariamente isso acontece. Às vezes a gente pode até sentir que acontece durante um tempo. Mas nem sempre esse efeito é tipo, comprei, vida nova, né? Nossa, air fryer nova, vida nova, eu sou uma nova pessoa.
Não, às vezes esses processos só se modificaram. E mais do que isso, a cultura de massa não é só sobre esses produtos que meio que a gente deixa em casa guardado ou que a gente vira aqueles acumuladores compulsivos. Mas também tem a ver com o fato de que eu quero comprar um celular da hora porque, mano, eu vou ser muito zoada se eu comprar um celular, tipo, sei lá, ruim, se eu tiver com um celular velho. Se meu celular não tivesse lá uma câmera e tal, eu posso ser zoada. E isso é uma coisa que eu ouvi de vocês mesmos, estudantes, né? Não é uma coisa geral? Não é. É muito importante isso de que a cultura de massa, ela afeta todos nós. Mas ela afeta a gente de modo diferente. Não é porque eu não tenho aquele celular da maçã que todo mundo fala, por causa que quem tem cultura de massa, né? Quem é alienado, que é vendido pelos comerciais, vai ter o celular da maçã. Eu não tenho um celular da maçã. Mas isso não significa que eu não compre coisas ou eu faça escolhas pensando consciente ou inconscientemente em como as pessoas vão me ver socialmente. Né? E não é a questão de alguém me achar rico ou me achar pobre, não é só a questão de classe social, mas é a questão da identidade, é a questão de eu comprar uma ideia, né? Não é só a questão do produto em si, não é a camiseta pela camiseta, é comprar um estilo, é comprar uma ideia, e essa ideia muitas vezes ela tá vinculada a esses produtos. Nem todos os produtos que a gente compra pelo produto, a gente compra pela ideia que esse produto traz na gente, né? E esse processo que a gente está falando de mercantilização das coisas, que é o quê? A gente cada vez mais tornar tudo algo vendável, comerciável, né? Nem sei se comerciável é uma palavra plausível, mas, enfim, eu utilizei, né? A gente está vendo um movimento de mudança na maneira que nós nos relacionamos e que nós nos relacionamos com as coisas, né? E isso vem da cultura de massa, que vem dessa produção em massa. Então vai aparecer aí pra vocês, eu vou até pra lousa, que é o quê? Nós temos a nossa cultura. Então você, brasileira, linda, plena, maravilhosa, brasileira. Então você nasceu dentro de uma cultura. Houve sempre a cultura ela está aí, né? Ela independe de mim e de você, ela apenas depende de relações. E aí, existia uma cultura, nasceu a Revolução Industrial. E o que a Revolução Industrial fez? Antes, eu, Fabiana, sapateira. E aí eu via lá e pensa, sou eu, Bianca e... Bianca tá pro outro lado. Bianca aqui, né? E a Paloma, a gente trampava nós três. Só que, cara, pra gente fazer um sapato manualmente, mesmo em 3 pessoas, pra gente fazer, assim, vamos dizer, um par por dia, porque tem que cortar o couro, costurar e tal, não tem máquina, a gente tá falando, tipo, braço, né? Não é máquina de costura, não é nada, braço. Cara, a gente fazia um par de sapato por dia, ou vamos dizer, fazia um por semana. Cara, um par de sapato por semana, você entende que esse um par de sapato, ele tem que valer pelo que me vale a semana inteira. Eu tenho que pagar a mim, a Bianca, eu sempre erro o lado aqui, a Bianca e a Paloma. E eu preciso pagar essa semana de trabalho de nós 3 com um sapato. Então, além dos valores serem muito altos, a gente não tinha tanta oferta. Então, não tinha tantos produtos, né? E eu precisava, obviamente, cobrar pelo meu trabalho. Então, eram produtos muitas vezes mais caros, produtos artesanais, né? E a questão é, obviamente, existe um valor atrelado a esse produto muito diferente de um produto que foi feito numa indústria, por uma máquina, né? Então, um trabalho artesanal é um trabalho diferente. É importante que quando a gente está falando desse processo, não é dizer que um é melhor ou um é pior. A gente está dizendo sobre como esse tempo de produção afeta, muitas vezes, o preço final. O custo, porque o trabalho que você está tendo é muito maior, né? É muito diferente, por exemplo, sei lá, vou fazer uma alusão meio besta. Tipo, eu vou lá, pego uma panela de pressão convencional, ou nem uma panela de pressão, eu pego uma panela normal e eu vou fazer feijão. E nela nem é de pressão. Imagina o trampo, o tempo, quanto eu tenho que prestar atenção, dedicar e não fazer outras coisas, porque é capaz de, até numa panela de pressão,
Se eu tiver passando roupa no quarto, enquanto a panela de pressão tá na cozinha, dá um pau naquele pino, ela explode. E, é muito perigoso. Então, você tem que dedicar um mega tempo para poder ficar ali e tomar cuidado dessa panela para ela não explodir, né? E explode. Juro para vocês, já aconteceu. Explode. E aí, a gente tem uma panela elétrica. A panela elétrica, ela sempre vai produzir o feijão dentro de um mesmo padrão. É igual, numa panela convencional, o seu arroz vai sair um dia empapado, um dia menos empapado, um dia meio sem sal e tal. Quando você pega, por exemplo, uma panela de arroz, você vai ter um arroz padrão. Ele sempre vai sair do mesmo jeito. E você não precisa ficar de olho, você não precisa ficar ali cuidando para ver se secou a água, precisa botar mais água, se o fogo tá alto, baixo. Você só coloca ali e funciona. Significa que um arroz é melhor do que o outro? Depende, né? Mas o ponto é que, olha o quanto de trampo você tá tendo para fazer esse arroz e o quanto de coisa você tem que deixar de fazer para que você garanta que ele não queime e não dê errado. Versus uma panela de arroz que você larga lá, ela faz sozinha e, mano, você vai viver sua vida, né? Então, essa revolução industrial, ela não é a questão de valorar um trabalho se ele é melhor que o outro, se o produto é melhor do que o outro. É a questão do tempo versus custo. Então a gente vai ter uma revolução industrial que vai começar a produzir coisas em larga escala. E quando eu tô falando de larga escala, mais do que o fato de que eu tenho produtos mais rápido em maior quantidade, eu preciso me livrar desses produtos. Não adianta eu fazer 300 mil camisetas e eu não ter gente para quem vender. Eu vou fazer o quê? Eu vou decorar minha parede com 300 mil camisetas? Eu preciso fazer o quê? Que as pessoas comprem. E aí nasce a ideia da cultura de massa, que é o quê? Eu preciso gerar uma cultura, né? Então, algo que comece a se enraizar dentro das pessoas para que elas consumam esses produtos que eu estou ofertando no mercado. E eu gero nelas uma necessidade. Então, é o que eu falei, eu não preciso de um air fryer. Mas na minha cabeça, de Fabiana, eu preciso muito dela. Porque o fato de que eu posso largar meu pão de queijo fazendo enquanto eu tô tomando banho e me arrumando para vir pro trabalho, na minha cabeça me economiza um tempo tão precioso, vamos dizer assim, que para mim ela se tornou um item necessário. Mas ela é realmente necessária? Se eu parar para pensar logicamente, falar, não, mano, eu tenho um forno. Porque, tipo, eu posso colocar no forno. É só eu ficar de olho no horário. Mas o fato é que isso me facilita tanto que criou-se em mim, Fabiana, uma necessidade de otimizar o meu tempo para o trabalho, e isso fez com que ela se tornasse hoje um item mais do que necessário dentro da minha rotina, né? E isso com tantos outros produtos para tantas outras pessoas. O celular. Eu preciso realmente que todas as pessoas falem comigo a cada segundo do meu dia? Eu preciso realmente estar no ônibus e estar no carro e as pessoas terem acesso a mim? Tipo, eu não posso esperar o trajeto do meu trabalho até a minha casa sem mexer, sem ter o celular, porque teoricamente, se você está dirigindo, você não pode nem mexer no celular. Mas assim, eu realmente preciso dessa comunicação instantânea? Muda a minha vida o tempo inteiro? Fica aí um questionamento. Mas pra mim, eu não consigo me imaginar sem o celular. Eu preciso saber de tudo, todas as notícias o tempo todo? Não, porque a maioria das vezes eu não faço nada com essas notícias além de me informar, né? Sei lá, tipo, um bagulho bem aleatório que tá acontecendo agora. O processo lá da Amber Heard com o Johnny Depp. Eu preciso saber disso? Não. Vai mudar minha vida em alguma coisa? Menos ainda. Mas eu quero saber. Eu preciso. Eu gero essa necessidade. E não é uma questão de que, tipo, mas fulano é fútil e fulano não é. Muitas vezes, de acordo com como nós somos socializados, como existe a nossa vida ao nosso redor, cada um de nós, o mercado vai gerar necessidades diferentes. Então, é igual. Muito provavelmente, vocês não se vestem como eu me visto, né? Só que eu estou em outro nicho do mercado. E eles vão gerando necessidades pra mim. Então, tipo, olha, essa bota, ela vai durar 200 anos e o solado dela é costurado. E aí eu falo, cara, eu preciso dessa bota, porque eu preciso de uma bota que dure. Mas a minha outra não durava? Durava, mas essa diz que dura pra sempre. E quem garante que eu não vou me enjoar dela daqui 2 anos? Ele criou uma necessidade na minha cabeça. Né? Ou tipo, cara, turnê nova de tal banda, eu preciso da camiseta, como eu vou estar desatualizada?
Não é uma necessidade de vida, mas é uma necessidade que a gente acaba dentro de nós falando, cara, minha vida seria melhor se eu tivesse essa camiseta. Eu estaria mais feliz. Teria mais sentido para mim ter esses objetos. E isso não precisa ser um celular de 20 mil reais. Isso parte, muitas vezes, de uma camiseta de 60 reais, né? De produtos mais baratos, não tão tecnológicos, de produtos até mais simples. E isso é a questão da cultura de massa. E isso não só no aspecto de praticidade, mas no aspecto de beleza. Se uma novela, ela acontece, e aí todos os lugares que você vai tá vendendo as coisas da novela, porque criou-se a ideia de que, cara, isso é tão incrível, isso é tão bonito, que se eu usar, eu automaticamente vou ficar mais legal, mais descolada e mais bonita, e isso vai melhorar a minha vida social, as pessoas vão começar a prestar atenção em mim, e não no ponto de chamar atenção, pode ser de tipo assim, cara, eu quero ir pra balada, eu quero ir bonita. Não é que eu quero ser... parou a balada pra me ver. Mas eu, pelo menos, quando eu quero sair bonita. Eu quero que as pessoas olhem pra mim e me vejam bonita. Se cria uma necessidade de que, tipo, eu vou ficar mais bonita se isso vai me deixar mais descolada. Se eu comprar isso. Se eu usar isso. Se eu tiver isso. Se eu fizer aquilo. Esse ser, essa necessidade de vincular essas necessidades a produtos, né, é algo decorrente da cultura de massa, que vem em relação à produção em massa, por causa que ele gera necessidade, todo mundo quer, tá? E esse é todo mundo dentro de um âmbito geral, mas também dentro de grupos específicos. Então, todo mundo que é do meu estilo vai ter um apelo X. Todo mundo do seu estilo vai ter um apelo Y. E isso vai gerar uma produção em massa, então eu vou produzir para esse todo mundo que quer comprar. Então eu vou produzir em grande quantidade. E isso vai gerar o consumo em massa. Então, vão ter uma quantidade absurda de pessoas, uma quantidade muito grande de pessoas consumindo as mesmas coisas, consumindo os mesmos produtos, consumindo as mesmas lógicas, né? Porque isso que é importante. O consumo, às vezes a gente olha e acha que é só a questão de eu querer um celular. Mas não é só eu querer o celular, é eu precisar desse celular, é eu precisar desse ponto específico, é igual. Eu preciso desse celular. E esse celular, ele só funciona se eu tiver tal coisa. E aí, para eu utilizar ele do jeito que eu quero no meu trabalho, eu preciso de um computador da mesma marca. E eu também preciso de um não sei o que da mesma marca para ele funcionar. E a gente acaba entrando numa rede de objetos que não é só questão de você querer. Eu preciso. Então, o celular, eu consigo trabalhar sem ele? Consigo. Eu consigo dar aula no centro de mídias? Eu consigo vir trabalhar todos os dias sem o celular? Eu te dou certeza que eu consigo. Mas o ponto é, eu não consigo também. Porque gerou-se uma necessidade de que para as pessoas conversarem comigo tem que ser pelo WhatsApp porque é rápido. Eu preciso estar atenta ao celular porque, sei lá, domingo à noite vai surgir alguma coisa. Eu posso resolver no domingo? Não. 9 horas da noite do domingo eu não vou resolver nada. Ainda assim, a pessoa vai ter que esperar que eu venha aqui na segunda-feira, porque domingo, 11 horas da noite, nada vai poder ser feito, né? Mas ela precisa me avisar no domingo. E a gente acha que isso é algo muito importante, é algo muito necessário. E é. Porque a gente fez se tornar necessário, que é a ideia da cultura de massa. Essa cultura de massa, ela chega pra gente das mais diversas maneiras. Pela TV e pelo rádio, por shows e músicas. Tipo, mano, você é fã do BTS, você tem que ir no show do BTS, porque o BTS não vai voltar no Brasil nos próximos 10 anos, então você tem que ir nesse show do BTS. Um exemplo é que eu vim com a camiseta errada, Paloma. Vim com a camiseta errada. Ontem eu estava com a camiseta do Ozzy Osbourne. E o Ozzy Osbourne, ele tem uma turnê que chama No More Tours, que significa sem mais turnês. Falou, mano, tô velho, não vou mais, não aguento. E aí lançou No More Tours. Os doidos do Black Sabbath, eu preciso ver o Ozzy pela última vez. O Ozzy nunca mais vai fazer show. Tipo, é a última oportunidade que eu tenho de ver o Ozzy. Ensandecidos. E fomos eu não fui. Num ponto geral eu não fui, mas vamos pro show do Ozzy.
E aí a galera, tipo, mesmo quem falaria, passo, vou no ano que vem, falou, eu preciso ir pro show do Ozzy. A No More Tours, eu acho que ela acabou na No More Tour 6. Então essa turnê de despedida, a cada ano era uma nova despedida. E de uma turnê se tornaram 6. Só que todas as 6 eram a última. Então, mesmo essa questão do comercial, de que tipo, cara, você já ouviu a última música da... Quem lançou música agora? Juliette. Não ouvi. Mas só você não ouviu. Nesse grupo de conversa, só você não ouviu. Então, só você não vai fazer parte dessa conversa. E você quer não fazer parte da conversa? Eu quero fazer parte da conversa, né? E aí você vai falar, mas eu não ouço Juliette. Talvez no seu grupo, não. No meu, provavelmente, ninguém ouviu. Meus amigos, pelo menos, nenhum deles me mandou mensagem, tipo, você viu o novo música da Juliette? Mas, por exemplo, dentro do meu grupo de amigos, dependendo das bandas, existe essa conversa. Eu quero fazer parte. Tipo, quando, sei lá, o Iron Maiden lançou lá é swingueira isso lá, mas eu chamo de swingueira. O Swingueira, que é o último CD dele. Eu cheguei e todo mundo, você ouviu o novo CD do Iron? Você ouviu o novo CD do Iron? Eu falo, gente, eu nem gosto tanto de Iron assim, mas agora eu preciso gostar. Como só eu não ouvi. Então, não é uma necessidade só de objetos, mas é de consumir produtos. Então, isso tem a ver com teatro e cinema. Só você não assistiu o último filme do Vingadores? Só você não assistiu o Doutor Estranho? Tá vendo? Não pode falar perto dela porque é sem spoilers. Então, a gente não vai te incluir na conversa. Novela, filme. Imagina, menina, aquela novela, que eu não vou citar nomes, que era do povo... Era uma novela meio árabe, mas era árabe brasileira. Comprei tudo. Por quê? Porque eu era criança e eu falei, eu quero ser essa moça da TV. Eu acho a roupa dela da hora, os negocinhos, as moedinhas chacoalhando. Eu falei, eu quero ser essa pessoa. Eu queria, obviamente não. De fato, não. Mas me venderam essa ideia. Então, quando a gente está falando sobre isso, a gente muitas vezes acredita que a gente está escolhendo, né, um produto. Mas, na verdade, ele já foi escolhido pelo sistema capitalista. E não é tipo, mas eu sou o ponto fora da curva. Eu não sou com a galera. Firmeza. Teoricamente, eu por estar dentro do nicho musical e do nicho de estilo que eu também sou uma contracultura. Só que, ao mesmo tempo, quando eu olho para o que tem disponível no mercado para que eu consuma essa subcultura, né, essa cultura alternativa, existe um mercado que já determinou o que eu vou gostar, o que eu vou consumir. Você só é gótico o suficiente se você ouve isso, se você consome isso. Você só é metaleiro o suficiente se você consome e usa isso. Aquele velho bordão do... você conhece Manowar? Pra você isso não faz sentido. Pra quem tá dentro do meu nicho, isso faz muito sentido. Então, mesmo quando a gente fala sobre contraculturas, mesmo quando a gente fala sobre movimentos menores, tipo, eu não sou com a galera que ouve sertanejo universitário e vai no Vila Mix. Eu também não. Mas ainda assim, o sistema capitalista, dentro de cada um desses nichos, ele atua de uma maneira que justamente faz com que gere desejos em você, e esse desejo eu quero ter isso, eu preciso ter isso, é importante para mim ter ou consumir isso, e essa lógica se estende a todos nós. E aí a gente fala do sistema capitalista, mas por que sobre o sistema capitalista? Porque o sistema capitalista gira em torno do capital. O capital nada mais é do que dinheiro. Então, quando a gente está falando sobre um sistema que o ponto principal é o lucro, é o dinheiro rodando, isso significa que a base desse sistema vai ser justamente esses processos de compra e venda, né? Não de troca, compra e venda. Consumo. Então, dentro dessa lógica, nada escapa desse processo, porque todos nós estamos inseridos nesse processo. E mesmo que você fale que você é o diferentão, o hipster, não, contra a cultura, você ainda está inserido dentro desse mesmo processo, só que, obviamente, nichado. O que é nichado? Dentro de um público-alvo específico, tá? Aqui a gente tem alguns textos que não vai dar tempo, tá? Mas se vocês quiserem, depois vocês podem dar uma lida, tá? Umas imagens. Mas meio que é tudo que eu falei, só que eu me empolguei falando e acabei não me atentando tanto aos textos. Mas eu acho que vale muito a pena se vocês quiserem ler. E aqui tem uma atividade, uma sugestão para vocês no final da aula. Então,
Muito obrigada, viu? Espero que vocês tenham curtido, que tenha, né, ajudado vocês aí na compreensão de vocês. E a gente se vê nas próximas aulas. Não esquece de avaliar aqui, né? E até a próxima.